Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mediação SP. Eu sou Vivian Zilberman e estamos aqui para compartilhar conhecimento dentro do tema educação. Desculpa. Bom, vamos entender hoje um pouco no nosso programa como é um trabalho de um editor e um autor de livros. Nosso entrevistado é o Felipe Laredo. Ele é formado em Direito, tem mestrado em Literatura e Crítica Literária. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. É um prazer compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Prazer é todo nosso. Felipe, apesar da sua formação em Direito, você seguiu um outro caminho na sua vida, no seu percurso profissional, né? Você atualmente é editor na editora Empírio e fundou a editora Piro, e é professor também da Universidade Anhembi Morumbi. Conte-nos um pouco da sua trajetória, de como te levou essa mudança de carreira. Desde pequeno, eu convivo com literatura em casa. Meu pai é escritor e também editava os próprios livros, mas eu, apesar de conviver bastante com livros, eu carregava os livros com ele nos lançamentos, eu era criança ainda. Mas quando eu fiquei um pouco mais velho, eu ainda pensei no que queria fazer. Pensei que direito, sabia que era ciências humanas. Eu pensei que direito podia um pouco representar aquilo que eu gostaria. E comecei o curso. No terceiro ano, já sabia que eu não queria estar ali. Mas também não sabia o que fazer. Meus pais me deram a sugestão. Disseram, termine o curso, porque direito nunca vai ser desperdício. Né? Terminei em 2005. Trabalhei um pouco na área, trabalhei ainda bastante em algumas atividades pouco representativas, e depois eu decidi começar a carreira como editor. Procurei no Guia do Estudante, na Abril, e fui lendo o que eu queria fazer. Na verdade, eu nem sabia que ainda queria ser editor. Fui lendo quando eu encontrei produção editorial na Anhembi Morumbi, na Universidade Anhembi Morumbi. E decidi, eu sou de Belém do Pará, trabalhei mais um pouco ali, consegui juntar uma economia e vim para São Paulo fazer o curso aqui. Também consegui trabalho, mas também não na área, ainda em produção editorial. Mas em 2012 me formei. Minha trajetória começa no editorial mesmo, literatura na Globo Livros. Trabalhei como assistente ali, um pouco estagiário em atividades de assistente, em alguns literatura infanto-juvenil, mas especificamente Monteiro Lobato, que era um prazer trabalhar. Ziraldo também fazia parte do nosso catálogo infanto-juvenil. E depois eu fui contratado pela Novo Século, passei então a ser primeiro assistente, saí de lá como coordenador editorial, já com bastante responsabilidade, até que em 2013 eu decidi abrir minha própria editora, a editora Empírio, e ela está em funcionamento até hoje. Até hoje, muito bem, muito legal. Bem, você já editou diversos livros, né? Como você entrou para a área editorial e tem algum livro que tenha sido especial para você? É um pouco difícil a gente dizer qual é aquele livro que é o especial, né? Que, apesar de ter começado recentemente, o fato de ter aberto minha própria editora me fez editar com toda a autonomia possível e com todo o cuidado, que a empresa seria minha mesmo. Se houvesse prejuízo, seria meu. Então, eu fui forçado a editar muitos e muitos livros. A Empírio é uma editora hoje que se foca muito na consultoria editorial. Tá. Ela foi tomando esse contorno com o tempo. Então, os autores que buscam ser publicados me procuram, a gente faz uma seleção, verifica se aquele tema é pertinente ao catálogo da editora, e com todos os cuidados, a gente precisa ler, né, o livro, avaliar. E, dando ok, vamos então publicá-lo, porém o autor investe no livro, a gente edita, faz todo o balanço do que ele vai precisar gastar. É uma assessoria
editorial. Uma consultoria também. editorial. A gente Tá, uma indica para consultoria. eles os profissionais que precisam estar presentes na produção daquele livro e o autor, então, investe. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho a Piro, que é a editora que já segue os moldes mais tradicionais, porque já são livros que eu decido publicar por minha conta, mais focado em horror e literatura fantástica. Mas quando eu digo que é por minha conta, é só até o primeiro momento, né? Porque a gente aplica muito o modelo de financiamento coletivo para as publicações. Legal, tá ótimo. O trabalho de um editor não é só focar no livro em si, né? É muito mais abrangente do que isso, assim, o editor, né? Que muitas pessoas não sabem direito qual é o papel do editor. Então, conta um pouco qual é esse papel do editor. Acho que antes de eu falar qual é o papel do editor, eu tenho que completar a sua resposta, né? Me perguntaste quais são os livros que marcaram a minha trajetória. Sim. Eu diria que o primeiro foi o que eu escrevi, né? Um livro que me deu muita satisfação. Depois, uma edição trilingue do Edgar Allan Poe, com as traduções do Machado de Assis, Fernando Pessoa e Charles Baudelaire, além do original, de O Corvo. E esse foi muito especial para mim. Além de ter editado o livro do meu pai, chamado Cabaré dos Bandidos, e, recentemente, o Noir Carnavalesco, que foi um sucesso também no Catarse. Agora, para responder a tua pergunta de agora, né? a seguinte, a função do editor é uma função um pouco confusa para as pessoas que não sabem, não exercem o ofício. Eu costumo falar que faço uma imagem. Assim. A pessoa pergunta: o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou editor de literatura. Ah, você tem uma gráfica? Não, não tenho gráfico. Embora eu contrate o serviço da gráfica, eu não sou gráfico. Não tenho, até gostaria um dia ter, se eu tivesse, calibre, porque são pouquíssimas editoras que tem no Brasil e são só as maiores. Uma gráfica própria. Então você é designer? Você faz o design? Não, rapaz, eu até sei fazer. Saberia fazer, mas não é o meu ofício. Né? Então você escreve? Também escrevo. Gosto de escrever, mas também são duas coisas diferentes, editar. Então o que você faz? Eu coordeno todas e mais algumas funções, todas essas que você falou e mais algumas funções que fazem parte da produção como um todo. Né? Então, o ofício do editor é receber o texto original de um autor, ainda está escrito no Word ou qualquer outro programa de edição de texto, antigamente você tinha também, a pessoa escrevia à mão, em máquina datilográfica. Independente da forma que a pessoa escolher, é um original. Chegou do jeito que o escritor terminou. Deu ponto final e chegou nas mãos do editor. O editor, então, vai fazer a leitura. Estou falando só os passos mais resumidos. O editor vai fazer uma leitura do material. Primeiramente, vai exercer a função de publisher. O publisher é aquela pessoa que seleciona o original para ser publicado pela editora. Né? Porque existe uma máxima no mercado em que diz que o catálogo de uma editora não é a prateleira da nossa casa. Nem tudo que eu quero publicar, que eu colocaria na prateleira da minha casa, serve para ser publicado no perfil editorial que foi estabelecido. Sim. Então, a primeira parte é essa leitura, a seleção, é a curadoria. Né? Você recebe muitos originais, você pode pensar também em livros que são publicações estrangeiras, você pode produzir o livro. E, após isso, você faz ainda algumas alterações ali mais substanciais, conversa sempre com o autor. A partir disso, você vai passar para a preparação, que também é uma função que o editor coordena. Eles chamam um preparador, mais adequado para aquele tipo de literatura. Sim. E a pessoa vai estabelecer ali a espinha dorsal do livro. Uhum. Vai consolidar o texto na forma mais saindo da bruta para uma estrutura bem azeitada. Sim. Então, o cuidado que se tem com a preparação é
desde de certificar que um personagem começa com o olho verde e termina com o olho verde, para não ocorrer o erro o risco de de terminar. terminar com o olho castanho, né? Ou se certificar que um personagem, já falando de literatura de ficção, Sim, né? sim. Um personagem zen budista no começo do livro tem um surto psicótico no final e sai agredindo todo mundo na rua. Mas ele não era zen budista no começo? Não faz sentido. Tem que ter seguir alguma uma coisa no coerência. meio, ali no meio do livro, em algum momento o autor precisa indicar isso. Sim. Eu pensei que tivesse indicado, o autor pode falar. Sim. O preparador diz, não, você não indicou e aqui é uma sugestão que eu posso colocar nesse ponto, seria importante. Que legal, Então a gente vai compondo, né? O diálogo do preparador com o editor é constante. Eu costumo também dizer que o preparador ele é o braço direito do editor. Quando você encontra um preparador de texto bom, você coloca ele assim, no seu braço, fica junto com ele, segura nas mãos Vira o dele. braço direito do... Valoriza, é a pessoa muito valorizada, um bom preparador. Porque ele vai eliminar diversos problemas que podem vir a acontecer no decorrer. Porque depois da preparação você tem a diagramação. Aí é a parte do design. Do designer. Quando você decide o formato do livro. O formato vai ser um 14 por 21 centímetros ou 16 por 23. O editor decide. E coordena o designer. Porque o editor vai dizer para ele, a história se passa sobre isso, se passa nessa época. E você vai dar um briefing para o designer. Legal. Isso é a função do editor. E depois vem a revisão. A revisão vem a impressão. Acabou-se aí a produção editorial, só que a função do editor não termina, porque ele vai ter que trabalhar também a divulgação e coordenar, ou pelo menos coordenar quem faz a divulgação. A distribuição? E a distribuição é que é a comercialização. Né? Sim, sim. Então, o editor, pelo menos em editoras do porte da minha, eu exerço quase todas essas funções. Nossa, que interessante, né? Acho que isso está sendo muito importante para quem está nos assistindo e que tem interesse nessa área, que é bem curioso, porque é uma coisa pouco divulgada, né? A gente não sabe de todo esse processo e é maravilhoso, a gente gostou muito. A gente está recebendo algumas mensagens aqui e uma pergunta. Das mensagens do professor Fábio José, motivacional. Professora Heloísa, entrevistas muito interessantes. Professora Vera, amo ler. Professora Daiane, muito bom. E veio uma pergunta do professor Alina. Qual é a maior dificuldade para escrever um livro? Qual é o nome dela? Professora Lina. Muito obrigada, professora Lina. Obrigado pela pergunta. Escrever um livro não é difícil. Né? Porque você pode escrever de qualquer jeito. Teve uma ideia, acha que já conhece todos os caminhos ali, então pode começar a escrever. O problema é que, se você não tiver método, não tiver uma disciplina, essa história pode ficar um pouco prejudicada. E essa disciplina vem com leitura. É a função primordial do bom escritor. Para você escrever um bom livro, você tem que ler bastante. Eu não conheço nenhum bom escritor que não leia bastante. Acima de tudo, é um bom leitor. Porque você escreve um livro e lê centenas. Se você mantivesse uma média mais prolífica de quem escreve, a pessoa lê bastante. O principal desafio você conseguir estruturar a sua história, você conseguir saber quem são as suas inspirações, de que forma, que formato você quer entregar para o leitor. Você estabelece ali algumas diretrizes. Eu costumo orientar os autores que estão iniciando a primeiro criar um esqueleto da história, começo, meio e fim, para o autor saber onde ele quer chegar. Uhum. O que acontece se ele não faz isso? Que costuma acontecer. E aí o editor tem que ter mais trabalho depois. Se você não define isso e não deixa bem claro para você esse esqueleto, é comum que você se empolgue demais com alguma cena, e querendo, na ânsia de querer desenvolver e ir longe, você vai longe demais e não consegue garantir o retorno para a narrativa com mais substrato. Então a história fica prejudicada ali. Sim. Então,
O grande desafio para o escritor hoje é ele saber trabalhar com o excesso de informações que a gente tem, um mercado bastante exigente hoje. Sem dúvida. As histórias que a gente... Eu sou nascido em 1982, então eu cresci num clima cinematográfico permeado por Rambo, Braddock. Né? Então, Sim, as histórias sim, MacGyver são histórias simples. Estou dizendo que são ruins. Sim. Né? Há, assim, controvérsias. Mas elas simples. são simples. Sim. Você tinha, na minha época, Os Goonies, um filme belíssimo, que guardo muito na minha recordação, mas ele é simples demais. Hoje você vê Stranger Things, é uma narrativa muito mais complexa. Sem dúvida, muito mais elaborado. Hoje o público está bastante exigente. Se você cria um personagem que não tem consistência, ele abandona seu livro porque ele tem centenas, milhares de opções para escolher. Sim. Ali, ele pega numa lista de desejos numa loja virtual, ele já tem uma sequência que ele quer ler. No seu livro ele não gostou, ele já fecha e vai para outro. Então esse é o desafio, você saber fazer o trabalho bem feito. A editora ela faz uma pesquisa até quais são nas lojas virtuais, quais são os livros que estão sendo mais vendidos, até para saber mais ou menos qual é a linha, ou isso independe daquilo que vai ser criado e vai ser criado... Existe tudo, mesmo aquelas editoras que a gente não enxerga tão bem a linha, como grandes editoras, como Record, Companhia das Letras, são grandes editoras no país. E às vezes fica um pouco difícil de se enxergar a linha editorial delas. Fica parecendo que elas publicam qualquer coisa. Sim. Mas não. O mercado editorial é um mercado muito sofrido. A gente precisa ressaltar esse ponto, porque recentemente, isso aqui é fato público, que as grandes redes de livrarias estão em recuperação judicial. Saraiva e Cultura estão em recuperação judicial. Até recentemente. E agora, com essa crise, deve estar em situação ainda mais difícil. Então, a pesquisa por tendências ela é absolutamente necessária. Sim. Você identificar ali um gosto, você conseguir conversar com o seu público. Por isso que a produção editorial não pode estar afastada, em hipótese alguma, de pelo menos um respiro de marketing. Sim, sem dúvida. Para você conseguir manter ali um equilíbrio. Agora, se você quiser realmente promover a sua editora como uma editora de destaque, o marketing é imprescindível. Para você conversar com seu leitor, saber o que ele quer ler, especialmente porque no Brasil a gente tem índices baixos, né, de leituras per capita. Então, é um desafio. Para muitos é desanimador, porque você tem índices baixíssimos, segundo retratos da leitura no Brasil. O Brasil fica, em média, ali, transitando entre 3 e 4 livros por ano. Nossa. Mas se a gente considerar que muitos lugares não tem bibliotecas, essas leituras são concentradas em grandes centros urbanos. Entendi. Então, com certeza. Eu costumo fazer a comparação. Se a pessoa que lê 12 livros por ano, 12 livros por ano... Um por mês. Ela está, na verdade, às vezes a pessoa lê 4, 5 por mês. Né? 4, 5 por mês, você termina o ano com 40, 50 livros lidos, praticamente. Do lado dela estão diversas pessoas, ela está carregando diversas pessoas que não leram nenhum livro. É só você dividir entre pessoas e essa média do Brasil. Sim. Diversas pessoas que estão do lado dela, que não leram. Então, é essa comparação que eu faço, porque na boa parte do Brasil você não tem essa penetração. Então, acho que a gente pode, até mais para frente, aqui a gente vai evoluir um pouco para essa parte da leitura no Brasil. Vamos lá. Um desafio que eu acho que deve ser bem grande assim, para vocês, deve ser a escolha do título e do enredo. Assim. Conta um pouco como que é isso, se o enredo vem antes, o título, como que é esse processo, assim? Quem vem antes, ou se não vem antes, ou às vezes é manifestação de alguma coisa... pensei num livro de um tema tal e acho que eu vou desenvolver uma história. Ou então, a história vem antes e a gente pensa no título depois. O livro, quando a gente... Essa resposta que eu vou te dar, ela complementa a pergunta anterior. Porque se eu preciso estar concentrado, tenho que saber identificar o meu público, conversar com ele,
naturalmente eu vou me preocupar com o título, com a capa, com o design do livro. Vou me perguntar qual tipo de tradução eu tenho que entregar. Mas, como a tua pergunta é sobre o título, varia muito de estilo do editor. O estilo que eu costumo ver e é o que eu adoto é trabalhar com título provisório até perto de você precisar desenvolver a capa. Porque com o título, sem título a capa não sai. Não tem como, pelo menos na forma que eu trabalho meu ofício. Eu não gosto. Existem outros métodos. Né? Tem editoras que trabalham já com capas padronizadas, então elas já sabem como vai se aplicar o título ali. Mas do modo que eu trabalho, a gente varia muito os designs editoriais. É necessário que o título esteja já confirmado para que a pessoa faça a capa. Qualquer variação ali, até porque o título vai compor o que a gente chama de lettering. Então, lettering qual é a tipografia que você vai ter ali? O título é uma coisa. Né? A cabeça na cama. Você tem um título na cabeça, aqui na sua mente. Mas quando você coloca na mão de um capista, como ele vai trabalhar isso? De que forma ele vai desenhar ele vai escolher uma tipografia já estabelecida, ou ele vai desenhar, ou ele também gosta de fazer um trabalho de tipógrafo, ele gosta de criar fontes. Isso aí é necessário, absolutamente necessário que ele tenha o título já para poder trabalhar. Faz parte do briefing. Tá. O briefing são etapas. A primeira etapa do briefing é o título. É o título, mesmo que seja provisório. Para fazer para capa é muito arriscado você trocar mais para frente. O provisório só fica até antes de você começar o design da capa. Entendi. O provisório não pode, para mim, não pode passar dali. Você perde tempo. Se você trocar, vai ser mais trabalhoso. Muita segurança, tem que ter muita segurança que vai o efeito. Por quê? Porque o título e a capa são a porta de entrada do leitor para comprar para chegar e se seduzir pelo livro, se encantar pelo livro e definitivamente comprar, finalmente comprar o livro ali. Então eu preciso mostrar para ele algo bem agradável aos olhos dele. E aí, complementando com a resposta anterior, por isso eu preciso identificar tendências, eu preciso identificar o meu leitor. Quem é essa pessoa que vai comprar meus livros? Perfeito. Felipe, além de editor, você é autor de livros. Inclusive esse aqui, A Cabeça na Cama. Deixa eu pôr aqui para o pessoal ver se tá bom, se dá para ver aqui. Tá? De onde surgiu a inspiração para você criar este livro? Fale um pouco dele, assim. A Cabeça na Cama é um livro em que eu me inspirei em algumas figuras mais conhecidas na literatura. Eu segui um pouco do estilo neofantástico. Mas daqui a pouco a gente fala o que é neofantástico. Vou dizer primeiro o que me inspirou. O que me inspirou é difícil de a gente falar. Né? Eu posso dizer para vocês que eu tive o que a gente chama de epifania. Epifania é quando você tem um momento ali sublime de verificar bem, essa história vai virar, essa minha ideia vai virar uma boa história. E essa inspiração veio numa época em que meu filho tinha acabado de nascer. Ele era recém-nascido. Eu visualizei ali, logo no momento depois de eu acordar, visualizei um cenário em que surgiu uma cabeça na cama. Estaria uma cabeça na cama. Não identifico na história o que é essa cabeça. Não. Fica muito para o leitor decidir. Mas eu escrevi o livro em 40 dias. Foi um momento definitivamente bastante de muita inspiração. Foi todos os dias eu escrevia um pouco. Imersão, né? Uma imersão na história. Foi do jeito que eu orientei os autores que querem escrever seus livros. Eu separei como seria a estrutura do livro, começo, meio e fim, o personagem vai ser tracei um perfil do personagem, porque é um tipo de história
E por isso que eu tive que me inspirar, eu voltei para as leituras. Por isso que eu falo para quem quer ser escritor. Você tem que ler. No momento em que eu decidi que a história era aquela, eu vou decidir, então, como eu quero me comunicar com o público. E a forma que eu decidi me comunicar foi utilizando uma ferramenta do Machado de Assis, que se chama narrador não confiável. Machado de Assis, Henry James, são duas figuras bem importantes que utilizam esse narrador não confiável. Um exemplo, Dom Casmurro. Dom Casmurro é um tipo bem icônico do narrador não confiável. No Henry James você tem a volta do parafuso também. O que é esse narrador não confiável? É isso que eu ia perguntar. O que é isso? Uma história em primeira pessoa, ou alguém que está contando essa história sobre uma pessoa. Então, o narrador ele traz as informações sob um viés duvidoso. Será que houve traição ou não? Em Henry James, você tem uma história em que uma governanta numa casa antiga, e ela passa a ver espíritos na casa. Mas será que são espíritos mesmo? Ou ela pode estar tendo um surto esquizofrênico? É a mesma coisa em Dom Casmurro. Será que ele foi traído? Será que ele... Isso é um narrador não confiável, porque ele está trazendo a visão dele. Tá. Isso é um formato em que eu apliquei a narrativa. Agora eu tinha que me inspirar também em algo na literatura que desse suporte, porque não dá para você trabalhar só com o formato. O formato do narrador não confiável é um recurso, é uma ferramenta. Certo. Agora eu preciso saber como vai ser o substrato, o estofo da história. E o estofo da história eu fui me inspirar em Kafka, com a Metamorfose, porque isso é o neofantástico. O neofantástico também latino-americano, com Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares. Isso seria um neofantástico. O que é o neofantástico? Definição. A definição é que algo absurdo acontece na vida de alguém, em algum núcleo familiar ou algum personagem, alguma coisa absurda acontece, ele fica incomodado, mas não fica tão incomodado a ponto de questionar o absurdo que é aquilo acontecer na vida dele. Um exemplo, Kafka, Metamorfose. O personagem Gregor Samsa vira um inseto. Vira um inseto, você tem diversos problemas decorrentes dele ter virado um inseto, mas em nenhum momento da narrativa se questionam por que ele virou um inseto. Algo absurdo aconteceu ali. Em Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, você tem a inspiração do livro A Invenção de Morel, na série televisiva Lost. Então algo absurdo vai acontecer, eles caem numa ilha que não se sabe ao certo. Tudo bem que o desfecho de Lost é um pouco questionável, uma vez que os roteiristas de Hollywood estavam em greve naquele momento, tiveram que cortar rapidamente logo a série. Mas o absurdo está lá. As pessoas caíram numa ilha, elas não sabem onde estão. E é a mesma coisa que o Adolfo Bioy Casares faz também. Legal. Então isso seria um neofantástico. Muito bom. No meu caso, trabalhei com uma cabeça que surgiu, algo insólito, que surgiu numa cama, e o personagem passa então a querer resolver essa cabeça. Vai traçar então um monólogo com essa cabeça. A cabeça não fala com ele, mas ele vai... Cria diálogos. A forma de narrador não confiável que eu estabeleci foi... Será que essa cabeça é uma criação da cabeça, da mente dele? Ou é um demônio? Ou é um zumbi? O narrador está contando, você não consegue confiar nele. Muito legal, olha aí. Para quem nunca não sabia o que significava o neofantástico, está aí o Felipe nos explicando muito bem, didaticamente, o que é. Bom, Felipe, a gente está recebendo algumas perguntas. O pessoal está gostando bastante da nossa conversa aqui. A professora Denise está perguntando: qual dica você daria para as pessoas que sonham em ser escritores? Acho que a gente podia responder isso mais para o final, assim, porque eu acho que a gente pode ter um desfecho assim da nossa conversa com essa pergunta. A professora Maria pergunta: atualmente você está trabalhando em algum livro? Poderia nos contar um pouco? Eu estou trabalhando como escritor num romance. Eu tenho um trabalho mais constante de confecção de contos. Eu tenho escrito bastante contos
para futuramente publicá-los, mas também estou trabalhando num romance inspirado um pouco no Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Olha, que legal. E para quem assistiu ao Apocalipse Now também é uma inspiração do livro dele, é um clássico. Só que ele se passa no Brasil, mais especificamente na região amazônica, em que um personagem ele é absorvido por uma fixação, ele quer ir para o fundo da. Ele é militar, ele participava de algumas missões um pouco condenáveis, e ele passou dizendo que ele decidiu que aquela seria a última viagem dele, de barco. Ele fazia essas funções condenáveis, que eu não vou dizer aqui. Fica a dica para a gente depois procurar esse livro para ler, que já deixou um gostinho. Desumanas. Então ele decidiu ir para essa última viagem dele. Vai para os mais profundos recantos da Amazônia para se isolar. Legal, legal. Bom, já fica isso aí já dá uma instigada para a gente ler ele lá quando for lançado. Bom, a professora Núbia mandou uma mensagem, deve ser muito trabalhoso. Professora Edna, muitos conhecimentos. Professora Roseni, muito boa essa conversa. Professor Murilo, que entrevista maravilhosa. Professora Ângela, entrevista muito esclarecedora. Muito obrigada pelas mensagens. E que bom que está fazendo, que o pessoal está gostando. Felipe, me fala um pouco sobre seu processo criativo antes e durante a escrita do livro. Tá? O repertório dele. Sim. Da onde você busca o repertório para os seus livros e esse processo criativo? Eu acho que eu iniciei explicando um pouquinho que a gente precisa, antes de mais nada, ser um bom leitor e saber o que quer escrever. O mais difícil, como eu falei para vocês, escrever é fácil. Você pode pegar uma história e escrevê-la. Só que se você não tiver segurança que aquela história já tem um substrato adequado para virar uma boa narrativa, essa é a parte mais difícil. Você identificar uma história que você tem, que se inspira, que você fica inspirado para escrever, né? Então, o processo criativo começa em você buscar aquela história no meio de várias, porque a cabeça de um escritor, de um artista, de um modo geral, todo o tempo olhando para as coisas, vendo, bom, aqui isso tem um potencial para ser contado, independentemente da forma como você vai contar isso. Você pode contar por meio de um quadro, uma escultura. No caso das letras, você trabalha um livro. Né? Então, de todas as ideias que vêm na cabeça do escritor, qual é aquela que merece ser escrita? Que você vai costurando essa história. Então, a dica que eu dou, assim, acho que de modo prático, é que sempre que uma história vier na sua cabeça, coloque pelo menos uma anotação no papel. Tem um caderninho ali. Anote. Às vezes, de madrugada, está dormindo, acordou para ir ao banheiro e lembrou de uma história. Ideia. Um bom escritor liga ali o abajur, já escreve rapidamente palavra-chave. Porque amanhã você vai esquecer dessa história. Sim. Uma boa história pode ter ido embora. Sem dúvida. Você pode ter ido na vazão dos pensamentos. Então, a dica que eu daria é essa. Começa pelas anotações. É o que resume aquela disciplina, aquele método. Você tem que ter disciplina. Para ser escritor, você tem que ser disciplinado. Não adianta. O que a gente escuta muito como editor, eu conheço várias pessoas, principalmente amigos, né, que quando sabem que eu sou editor, falam assim: Felipe, rapaz, eu tenho aqui uma história legal para publicar, muito bacana. Você tem a história da minha avó, uma coisa muito tocante. Aí eu escuto. Aí no final, quando ele termina, eu falo assim: já escreveste isso? Eu falei assim: dá não. Poxa, então põe no papel. Começa a escrever. Isso aí, porque histórias inspiradoras a gente escuta todos os dias. Sem dúvida. Mas a diferença entre escutar a história inspiradora e colocar... no papel. Sentar numa cadeira e colocar no papel é coisa totalmente diferente.
E, Felipe, eu acho assim, também não existe você ter pensar em ser criativo, quero ser criativo, tal, se você não tem repertório. O repertório acho que vem muito da leitura, dos conhecimentos, de você conhecer até aquilo, mas eu gosto só de ler tal coisa, mas abrir seus horizontes mesmo, né? De você buscar alguma coisa que você não conhece, de você sair da sua zona de conforto, de você buscar histórias que talvez você nem imaginava o quão interessante é, e quanto aquilo pode agregar no seu repertório, né? E estimular você em abrir seus horizontes e estimular isso para o seu discurso, para a sua narrativa, né? Sim, a leitura ela é fundamental para todos os aspectos da vida. Mesmo que você não queira ser escritor, ser leitor é a sua tarefa cidadã. Você só consegue praticar você só consegue exercitar qualquer atividade cidadã, ou como a gente vive numa democracia, a democracia ela demanda que você tenha um espírito crítico. Você desconfie das coisas. Se você não lê, você não desconfia das coisas, você não critica as coisas. E uma literatura também não lê só algumas coisas específicas, tem alguma coisa ampla. Lê história os livros de história mesmo, né? Podem trazer muitas. O que a gente enxerga, o que a gente encontra na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que até 2006 ela foi desenvolvida, infelizmente depois de 2016, desculpem. Depois dali não foi mais levada adiante a pesquisa, promovida pelo Instituto ProLivro. Você via os índices baixos, mas você via uma grande quantidade de pessoas que liam a Bíblia. Eu adoro a Bíblia. Eu já li bastante, gosto constantemente, vou a ela, muito pelo exercício histórico, porque é a parte que eu gosto da Bíblia. Né? Mas você se fechar, apesar de serem 72 livros, você não consegue trabalhar a diversidade, a biodiversidade literária. São 72 livros. Então é interessante que você saia para outras opções. Né? Não precisa ficar sempre aqui. Também livros técnicos. A pessoa, não, eu leio bastante, mas só livro técnico. Ótimo que você leia. Até bula de remédio, se você quiser ler, eu oriento. Então, para mim, não tem leitura ruim. Sim. Só que se você lê bastante a mesma coisa, você vai estar se sentindo prazer, está se entretendo, mas você está deixando de usufruir de um universo imenso que é o literário. E a literatura ela tem uma função de abrir janelas, abrir portas, ela areja a mente. Tem uma história um discurso do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um escritor de literatura fantástica muito conhecido, ele tem algumas séries na Amazon, é uma figura bem ilustre da literatura viva ainda. Ele foi convidado para um congresso de ficção científica na China. Isso ele conta num discurso em uma associação de incentivo à leitura nos Estados Unidos. Ele foi convidado para lá e ele foi contar a experiência dele na China. Ele foi convidado, nesse momento, para o primeiro congresso de ficção científica na China. Lá ele se perguntou, o primeiro congresso, agora estão fazendo ficção científica antiga. Ele perguntou para a organização, poxa, por que agora vocês estão promovendo? Só agora, né? O que veio na cabeça de vocês para colocar... Só nesse momento. E eles disseram que, depois de uma pesquisa, verificaram que nos Estados Unidos, que é o berço da inovação naquele momento, até aquele momento, as pessoas liam muita ficção científica. E nós, chineses, sabemos muito bem copiar. Se você me der um projeto, aqui na China a gente faz ele da melhor forma, da forma mais barata possível. Mas criar a gente não é tão bom. E aí eles mostraram que a ficção científica ela é importante para você abrir as mentes, você areja a mente, você abre espaço para criatividade. Sim. E aí você traz soluções para problemas cotidianos. Às vezes você nem sabe, porque a literatura, para alguns filósofos, ela faz a mística. Ela trabalha em recantos que você não... Você nem imagina, nem né? imagina. Chega em lugares que você não imagina o alcance, né? Muito bom.
E você tem alguma dica para desenvolver a criatividade? Acho que você acabou de falar, né, ler bastante, acho que a gente pode buscar esses recursos, ser diversificado, aprimorar a escrita, né, acho que a gente aprimora dessa forma. E uma boa história? O que é uma boa história? Como que a gente cria um enredo? Como que a gente consegue fazer com que isso vai ser uma boa história? Como que vocês pensam isso, assim? O escritor, normalmente, ele tem consciência do público que vai lê-lo, vai ler seu livro. Então, uma boa história parte primeiro de você verificar que lhe inspira, principalmente, né? Que lhe dá que desperta o desejo de escrever algo. Isso estou falando na visão mais idealista. Né? Uhum. Agora, a visão mais pragmática, né? A visão pragmática ela vem no esteio de pessoas que têm essa profissão de escritor. Às vezes elas têm contratos que elas precisam, bem, eu tenho que publicar um livro por ano. Então elas têm que achar rapidamente essa inspiração. Né? E certamente quando elas são demandado delas essa escrita constante, periódica, ela tem já tem todo um suporte por trás dela que sabe o que o leitor quer ler. Né? Um exemplo, Stephen King. Stephen King é um autor nobre também, né? Na literatura de horror, ainda vivo, então, e bastante prolífico. Publica muitos livros, quadrinhos, filmes, séries, e há muito tempo. Então, outro exemplo, Ziraldo, na literatura brasileira. Eles já não são apenas. Não tá, a figura do Stephen King não está ali isolada no canto dela, sentado. Ele já tem toda uma equipe que o abastece de conhecimentos, verifica tendências, bem, cataloga as obras do Stephen King, o Ziraldo, o Menino Maluquinho, e tem periódicos ainda dele. Você vai tendo Turma da Mônica, Maurício de Souza também. Ele já tem uma visão muito pragmática, o que não diminui a qualidade. Turma da Mônica é uma coisa belíssima. Eu li quando era criança, se colocar nas minhas mãos novamente um gibi, eu vou ler do começo ao fim. Sim. Num consultório, esperando para entrar num consultório dentário. Sem dúvida. Então, mas eles são pragmáticos. Né? Agora, a visão idealista, você vai esperar que o desejo venha. Né? E esse desejo, por isso que você tem que sempre anotar. Aí o seu desejo vem, você está conversando com a Vivian e tem que correr direto para o caderninho anotar. Para anotar, senão a gente esquece e às vezes tem um insight que pode ser perdido, né? Se você não coloca. Felipe, a gente está recebendo muitas perguntas que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de responder. Mas vamos correr para ver o que dá para a gente ainda conversar em cima dessas perguntas. O que dá para você responder? Para ser autor de livro ou editor, qual a formação ideal? Olha, até um tempo atrás, quando eu comecei a minha carreira, então é pouco tempo, não tem. Eu me formei em 2012, entrei na Globo Livros em 2010. Na Globo Livros eu via os meus gestores. Eu tinha uma geógrafa, a diretora editorial era bióloga, a minha superior ali imediata era jornalista e ao meu lado tinha uma pedagoga. Até um tempo atrás. Eu já estudava produção editorial. O curso de produção editorial na Anhembi Morumbi é antigo, um dos mais antigos da universidade. Só que, nos últimos tempos, nos últimos 10, 15 anos, ele foi se tornando mais conhecido. E não apenas o curso de produção editorial, mas também todos os outros cursos. Na USP você tem editoração para fazer. Então, são poucos os cursos superiores, mas eles existem. E o mercado vem buscando esses profissionais que já têm um conhecimento mais sedimentado, né, do ofício. Né? Então, para começar, eu diria que existem esses cursos superiores, o que eu fiz, mas vocês podem. Tem uma área em editoração na USP, não lembro se é uma extensão, mas é de letras, ele é ligado a letras. Então,
É comum vir muita gente de letras também para Entendi. jornalista. Jornalista tem vários Tem também. vários. Porque todos letras, tirando letras, jornalismo e produção editorial são da comunicação social. Sim. Então, o importante para o editor não é o diploma apenas, né? O importante é que ele tenha experiência e prática. Porque se a pessoa vier de outra área e souber executar escrever. as coisas... Sim. Independe da formação. Sim, mas isso acontece em qualquer área, tirando aquelas que são arriscadas. Sem dúvida. Não dá para ser... dar nas mãos de colocar qualquer um para ser um médico, sem dúvida. Um engenheiro. Lógico. Como a gente está falando com qualidade, normalmente essa qualidade, no produção editorial, ela é representada pela figura comercial. Então, o que você vai prejudicar ali são as vendas. Sim. Mas é claro, se você for um mau editor, você pode prejudicar, inclusive, alguém. Você pode... Ao tempo desses eu vi acho que era uma biografia de uma pessoa que estava tentando justificar um crime que ela não tinha cometido. E que ficou provado que ela não tinha cometido. Mas na época não conseguiu ser foi feito. Destruída a carreira dela, por causa desse crime que ela cometeu. E ela estava tentando explicar. Anteriormente, alguém irresponsável publicou essa reportagem. Então, às vezes a comunicação social, o ato de ler, de ser editor, também corresponde ao cuidado e à relevância social do seu trabalho. Então, por isso que uma formação adequada, é um bacharelado, 4 anos, você vai acompanhar todas as etapas, e aí todos os bons nomes hoje que receberam prêmios recentemente, no que seria a indústria editorial no Brasil, vieram de cursos de produção editorial, editoração. Eles são bons profissionais. Bons profissionais, certo. Deixa eu ver aqui para a gente tentar juntar algumas perguntas aqui para a gente responder o máximo possível. Mas eu acho que a gente vai ter que ir indo meio que para a reta final da nossa entrevista aqui, Felipe. Está maravilhoso, está todo mundo amando. Vou falar até algumas mensagens que a gente recebeu aqui. Professora Ângela, entrevista muito esclarecedora. Professora Karine, estou gostando muito, ótimas dicas. Professor Murilo, que entrevista maravilhosa. Enfim, está sendo muito proveitoso, o pessoal está gostando bastante. Agora vamos subir lá. Vamos naquela primeira pergunta que eu passei para a gente deixar lá para o final. Qual dica você daria para as pessoas que sonham em ser escritores? Aí já dá um gancho aqui. E para os nossos professores e nossos alunos que estão nos assistindo também, né? Que tem esse desejo, que tem essa vontade, ou então, de repente, falou, nossa, eu não imaginava, fiquei enlouquecido, adorei essa entrevista, me deu uma vontade. Quais são as dicas que você pode passar? E a dica que eu posso passar é relacionada a essa relevância, né? A relevância da literatura na vida das pessoas. Mesmo que você não queira ser escritor, leia sempre. Leia qualquer coisa. Se quiser ler Harry Potter, leia Harry Potter. Eu já sou mais velho, meus amigos vão rir. Não tem problema. Leia Harry Potter, depois vem outras leituras que você vai crescendo com elas. Quer ler Crepúsculo? Leia Crepúsculo, é ótimo. Uma excelente literatura para aquele tipo de público. Depois você vai desenvolvendo outros tipos de literatura. Desenvolvendo não quer dizer evoluir. Você pode ficar ali. Você pode desenvolver outros tipos de campos. Então, a dica que eu dou para um escritor final, resumidamente, leia. Seja um bom leitor. Repito, não existem indícios de bons autores, não existe nada que nos leve a crer que existam autores bons que não sejam bons leitores, né? E, consequentemente, você vai ter um repertório, uma bagagem que vai contribuir para a sua bonança como autor. Uma alegria, o espírito de felicidade que você tem quando você vê um livro, o seu livro sendo publicado, você assina, autografa aí no lançamento, vê seus amigos, vê leitores que você não conhece, vindo lhe cumprimentar, dizer que seu livro inspirou de alguma forma ou foi fascinante ao ver da pessoa.
isso é uma alegria que não muito tem igual. gratificante, Muito né? gratificante. É muito gostoso, legal. A professora Ângela, acho que dá para a gente, a produção está deixando a gente responder mais um aqui. A professora Ângela pergunta, quando você decidiu ser escritor e por que decidiu ser editor? Eu acho que você falou um pouquinho lá em cima, mas dá para você... Você falou um pouco, você ia falar um pouquinho do seu pai e passou meio rápido. A minha vida, como eu falei no começo, minha vida em meio à literatura começou cedo, desde criança. Então, meu pai publicava os próprios livros, editava os próprios livros, e eu, ainda não sabia ler, carregava as coisas com ele, ia para o lançamento, brincava. Ele, com muita dificuldade, a gente era de Belém do Pará. Então, ali o mercado, se o mercado brasileiro já é um pouco difícil, o mercado editorial, imagine lá para o norte. Infelizmente, não tem não chega a tantas coisas lá, não chegam. E desde esse momento eu me encantei com a literatura, né? Quando eu decido fazer, eu disse para vocês que eu li o Guia do Estudante. Eu não disse onde eu estava. Eu tirei um ano sabático. Fiz que os judeus chamam de ano sabático. Eu guardei um pouco de minhas economias, mas antes de vir para São Paulo, eu me isolei numa região ali na Floresta Amazônica e fiquei ali tentando encontrar um pouco de sair, porque eu estava bastante absorvido pelo direito. Pelo direito. E não sabia exatamente o que eu queria fazer. Você precisava oxigenar seu cérebro ali para receber. Os judeus recomendam que se faça isso de 25 em 25 anos, um ano sabático. E eu tinha, sem saber, sem querer, depois veio um tio meu veio me contar que eu tinha 26 anos quando eu decidi fazer o ano sabático. Olha só. E com 27 eu comecei o curso de produção editorial. Aí, dali para frente foi encantamento atrás de encantamento. Eu sou muito feliz, mesmo com as dificuldades. Ah, mas isso acho que quando a gente tem uma profissão e a gente trabalha com amor, com vontade, eu acho que a gente ultrapassa todas as dificuldades e a gente consegue ser bem-sucedido, não só financeiramente, mas bem-sucedido como profissional e aquilo que encanta a gente mesmo e deixa a gente ser feliz, né? Bem, Felipe, nosso tempo acabou, eu acho que foi maravilhoso, acho que as pessoas adoraram, os nossos professores, os nossos alunos. Quero agradecer muitíssimo sua participação, sua disponibilidade. Nossa conversa foi uma delícia. Tenho certeza que inspirou muitos, né, pelas mensagens que a gente recebeu. Foi muito... as pessoas falaram que ficaram bastante inspiradas. E é isso, tá? Eu agradeço muito sua participação. Eu que agradeço, Vivian, a todos os professores e alunos que nos acompanharam e que mandaram as mensagens tão carinhosas. Obrigado. Obrigada a você. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo programa e até mais.